Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias da primeira edição dessa segunda-feira, começando mais uma semana e desejo para você uma ótima semana, que seja uma semana abençoada, que você consiga nessa semana realizar aí todos os seus objetivos pessoais e profissionais e a gente estará aqui, acompanhando todos os dias o noticiário do Vasco da Gama, informando, dando opinião e conversando aí sobre o nosso gigante da colina. E nesse vídeo vamos falar aqui sobre reforço para o ataque, O Vasco que mais uma vez não conseguiu fechar uma contratação ali para ser a referência no ataque. A negociação com o Pedro Raul melou. E nesse vídeo a gente vai trazer aqui informações sobre o atacante Getúlio do Avaí. Vamos falar um pouquinho também sobre Rodrigão e os nomes que estão ali sendo ventilados nesse momento para o ataque do Vasco. Vamos falar também sobre Copa do Brasil, que hoje tem sorteio, e Copinha, O Vasco encara hoje o São Paulo em jogo decisivo pelas oitavas de final. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos sem enrolação. Vamos falar de Vasco e vamos começar falando de Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, às 13 horas, 1h da tarde, acontecerá o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. O Vasco está no pote A e pode enfrentar os seguintes adversários. Olha, o Vasco pode pegar o Altos do Piauí, o Mirassol de São Paulo, o Campinense da Paraíba, o Motoclube do Maranhão, o São Raimundo de Roraima, a Ferroviária de São Paulo, o Salgueiro de Pernambuco, Globo do Rio Grande do Norte, União do Mato Grosso ou o Sergipe do Sergipe. Esses são os possíveis adversários do Vasco na primeira fase da Copa do Brasil. A temporada começando, meu amigo. Hoje já tem sorteio aí de Copa do Brasil. De todos esses adversários, eu acho que o único ali um pouquinho mais difícil, é o Mirassol de São Paulo, que tem um time mais bem estruturado, Disputa ali o Campeonato Paulista, que é um campeonato mais forte. O resto, todos os times ali são de níveis bastante inferiores. Mas de toda forma, o Vasco nessa primeira fase tem a obrigação de passar, O Vasco ser eliminado aí na primeira fase de Copa do Brasil seria mais um vexame. Então, 13 horas, 1h da tarde, sorteio da Copa do Brasil. E hoje é dia de Copinha também, O Vasco entra em campo hoje às 8 horas da noite para encarar o São Paulo. Vasco e São Paulo hoje pela Copinha, partida pelas oitavas de final, Quem vencer avança, quem perder volta para casa. Empate, teremos decisão nos pênaltis. Vasco e São Paulo que decidiram a Copa São Paulo de 2019, naquela ocasião o São Paulo se sagrou campeão. Então uma partida que será bastante difícil, uma partida muito complicada, o maior desafio do Vasco até o momento, nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco que vem muito bem, tem aí um dos melhores ataques, tem o artilheiro da competição, que é o Figueiredo, apesar de no último jogo ter empatado e vencido nos pênaltis. O Vasco também jogou bem, O Vasco dominou a partida, acabou perdendo muitos gols e agora tem esse teste de fogo aí contra o São Paulo. 8 horas da noite, Vasco e São Paulo, oitavas de final da Copinha, transmissão do Sport TV. O Sport TV transmite ao vivo essa partida. Boa sorte aí para a molecada do Vasco, que eles consigam avançar de fase e consigam aí trazer esse caneco para casa também. Vasco e São Paulo são dois candidatos ao título, Quem passar hoje vai ficar ainda mais forte nessa competição. Bom, antes de continuar esse vídeo aqui, eu quero te convidar para ir no comentário fixado que tem o link da 1xBet. 1xBet parceiro oficial aqui do canal Machão da Gama e em parceria com a 1xBet você pode ganhar 3 camisas oficiais do Vascão. Para participar do nosso sorteio é muito fácil, você vai no comentário fixado, clica no link. Se for o seu primeiro depósito, você ainda pode usar o nosso código promocional que você vai ganhar um bônus. E aí, fazendo o seu depósito lá no site da 1xBet, você tira um print do seu comprovante de depósito e manda para o e-mail que está no comentário fixado, que automaticamente você participa do nosso sorteio, valendo 3 camisas oficiais do Vascão. Além disso, o dinheiro lá fica para você, Você pode fazer a sua fezinha lá no site da 1xBet
e ganhar ainda mais dinheiro. Pode fazer a sua apostinha hoje, por exemplo, no jogo do Vasco na Copinha, né? Vai lá, aproveita, faz a sua fezinha e ainda concorre a 3 camisas oficiais do Vascão. E também é uma forma muito bacana de você ajudar aqui o meu trabalho, né? Contribuir com o canal Machão da Gama. Além de você participar do nosso sorteio valendo 3 camisas, você ajuda aqui o canal a continuar de pé. Muita gente pergunta, pô Juninho, como eu faço para ajudar o canal? Como eu faço para contribuir? Uma forma de você ajudar é participando aqui da nossa brincadeira junto com a 1xBet, beleza? Então aguardo o seu comprovante lá no e-mail que está no comentário fixado. 1xBet, parceira oficial do canal Machão da Gama e patrocinador oficial da Copinha também, tá? Tamo junto, 1xBet. Bom, e hoje tem apresentação oficial de reforço, né? O Vasco vai apresentar o Vitinho e o Bruno Nazário às 3 horas da tarde lá no CT Moacir Barbosa. Não terá transmissão ao vivo da Vasco TV, né? A Vasco TV vai filmar e depois vai jogar as coletivas, né, lá no Facebook. Então, Vitinho e Bruno Nazário, 2 jogadores que foram contratados recentemente, vão dar entrevista coletiva hoje e serão apresentados oficialmente pelo Vasco às 3 horas da tarde. O Vasco que busca um atacante, né? O grande problema do Vasco nesse momento é o reforço para o ataque. O Vasco já tentou o Amarídia, não deu certo, tentou o Pablo Magnin, não deu certo, tentou o Ricaldi, não deu certo, colecionou aí tentativas frustradas para reforçar o ataque. A última, Pedro Raul, chegou a estar acertado com o Pedro Raul, o próprio jogador, né, chegou a confirmar que estava tudo acertado ali com o Vasco, mas que faltava a liberação do clube japonês. E adivinha, a liberação não aconteceu. O Vasco não conseguiu entrar num acordo com os japoneses e volta aí a estaca zero em busca de um atacante. E um nome que já foi falado algumas vezes, né, sobre uma possível vinda ao Vasco da Gama é o nome do atacante Getúlio, que disputou a última Série B pelo Avaí e inclusive fez gol no Vasco, tanto no turno quanto no retorno. O empresário do Getúlio falou sobre essa possibilidade do jogador vestir a camisa do Vasco em 2022. A apuração aqui é da página Colina Informa lá do Twitter. Eles conversaram com pessoas próximas ao Getúlio e também com o empresário do jogador. Primeiro, pessoas próximas ali ao atacante disseram o seguinte: o Vasco sempre foi uma das prioridades do Getúlio. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Ficaríamos muito felizes se tivesse aí um desfecho positivo. E depois eles conversaram também com Luiz Roberto Zini Júnior, que é o empresário do jogador, que disse que até o momento o Vasco não fez nenhum contato pelo atacante e completou dizendo que seria muito bacana poder colocar o Getúlio, né, no Vasco, poder o Getúlio vestir a camisa do Vasco nessa temporada. Então, deixou ali as portas abertas para o Vasco da Gama, deu até uma cavada também, dizendo, ó, estamos aqui, se quiser, vamos aguardar, a gente está esperando, se o Vasco tiver interesse, enfim. Os empresários aí do Getúlio deixaram as portas abertas para o Vasco. O jogador tem 24 anos, jogou na última temporada pelo Avaí e tem passagens também pela Tombense e pelo Passos Ferreira de Portugal. Um outro atacante que foi oferecido ao Vasco recentemente foi o Rodrigão, né? Atacante que disputou a última Série B pela Ponte Preta e pertence ao Santos. O Vasco, na ocasião, não tinha nem levado à frente, né, a situação do Rodrigão, porque estava em negociações avançadas com o Pedro Raul. Agora, com a negativa, né, do clube japonês, talvez considere aí a possibilidade de conversar com o Rodrigão. Mas tá difícil, hein? Tá difícil esse reforço para o ataque e outros nomes também, possivelmente, né, o Vasco vai começar a estudar para tentar trazer ainda para o Campeonato Carioca. Uma última aqui para encerrar o vídeo, é mais um jogador que também está distante do Vasco, o zagueiro Oliveira do Atlético Goianiense. Informação do Vene Casagrande é que a situação do Vasco ali com o Oliveira ficou bem mais distante aí nos últimos dias. A diretoria do Vasco já entendeu que não terá sucesso nessa negociação, porque a intenção do Atlético Goianiense é vender o jogador e o Vasco já procura ali outro zagueiro, né? Já está mirando outro zagueiro. A situação do Oliveira não vai para frente. E é isso, eu vou ficando por aqui. Volto ainda hoje para falar mais sobre o nosso Vascão. Tomara que hoje o Vasco consiga uma classificação na Copinha, né? Porque pelo menos na base a gente ainda está tendo alguma felicidade. O futebol profissional tá complicado. Um grande abraço, saudações vascaínas, deixe seu like, se inscreva. Até a próxima. Fui!